Portanto, sejam muito bem-vindos ao Festival Lumo do LX. Este festival está a correr desde o dia 9 de outubro até o dia 17 e é um festival de transformação sustentável. Estamos a ter mais de 100 eventos a correr, alguns presenciais e também online. Se vocês quiserem se inscrever em alguns presenciais, poderão fazer através do site mundo.pt e ver a nossa programação até o dia 17. Peço que durante a sessão, caso tenham algumas perguntas, podem escrevê-las na ferramenta Q&A e podem também fazer os comentários no nosso chat. Tenham atenção, se querem comunicar para todos os oradores e para os participantes também, que cliquem na seleção palestrantes e participantes, para que todos possam ver esses comentários. Iremos dar agora início ao nosso evento Rendimento Básico e Condicional de Todos para Todos. Irei passar agora a palavra aos nossos oradores. Muito obrigado e boa sessão. Boa noite. Estou aqui, eu e o meu companheiro António Dores, em nome do movimento RBITT, e vamos fazer aqui nesta sessão duas coisas. Primeiro vamos explicar o rendimento básico incondicional de todos para todos, a nossa proposta. Vamos esperar não ocupar muito tempo nesta explicação e depois vamos abrir a conversa para todos poderem com aquilo que quiserem. Então, eu começo com isto, o que é o para todos, o RBITT. O RBITT é um processo de partilha de rendimentos entre pessoas, automático, incondicional e solidário. E como é que funciona? Primeiro, funciona entre pessoas. É preciso haver um conjunto de pessoas que ponham o processo a funcionar. Este conjunto pode ser de qualquer tamanho. Pode ser um pequeno grupo de pessoas que se conhecem ou pode ser uma população grande de uma cidade, de um país ou de uma área maior ainda. Definido este conjunto de pessoas, e vou chamar-lhe a comunidade, porque elas passam a formar uma comunidade solidária. Definido o grupo de pessoas, a primeira coisa que fazem é criar um fundo comum. E a partir daqui, com a comunidade formada e o fundo comum criado, o RBITT começa a funcionar em dois passos que depois se repetem sucessivamente. O primeiro passo é, à medida que cada pessoa da comunidade obtém um rendimento, e seja este rendimento de que natureza for, ela desconta uma parte para o fundo comum. O rendimento, como eu disse, pode ser de qualquer natureza. Pode ser rendimento de trabalho, de propriedade, de capitais, de jogo, não interessa. Para aqui é tudo tratado da mesma maneira. E a parte que é descontada para o fundo, a taxa do desconto, é fixa e universal. É sempre a mesma para todas as pessoas e para todos os rendimentos. O nível em que é fixada esta taxa pode ser qualquer um. No entanto, nas condições que temos, nas condições económicas e fiscais que temos nas nossas sociedades modernas, os resultados ótimos do processo obtêm-se com uma taxa a rondar os 50%. Depois, posso explicar porque que resultados são estes e porque é que são ótimos a este nível da taxa, mas para já seguimos. Então, o primeiro passo é, à medida que as pessoas da comunidade obtêm rendimentos, seja qual for a natureza desses rendimentos, elas descontam, guardam metade para si e põem metade no fundo comum. Primeiro passo. O segundo passo, periodicamente, em princípio no final de cada mês, o valor que esteja neste fundo comum é distribuído por igual entre todas as pessoas da comunidade. E nesta distribuição não se olha se a pessoa teve rendimentos e contribuiu, ou se não teve e não contribuiu. Se a pessoa estiver desempregada, não interessa se procurou emprego, se não procurou. Não interessa se vacinou filhos, se votou nas eleições, se apanhou multas, se cometeu ilegalidades. Nada disso interessa aqui. Tudo isto são problemas à parte. Aqui, a única coisa que acontece é a pessoa pertence à comunidade, a pessoa beneficia em igualdade com todas as outras desta partilha. Isto é a incondicionalidade do processo. E pronto, são dois passos e os passos estão descritos. Agora funcionam ciclicamente, sucedem-se sempre da mesma maneira. Eu tenho uns slides e acho que vou mostrá-los
com um esquema que mostra os efeitos que este processo produz. Eu disse que a comunidade, o grupo de pessoas, podia ser de qualquer tamanho. E vamos imaginar, então, aqui uma comunidade só com 2 pessoas, que é o número mínimo, e ilustra o processo, e assim é mais simples, e os resultados que isto produz são iguais, sejam 2 ou 2 milhões ou 200 milhões de pessoas. Não é? Vamos imaginar aqui 2 pessoas, uma delas tem, no mês, um rendimento de 2.000 euros e a outra tem um rendimento de 1.000 euros. Tem o processo a funcionar, primeiro passo, põe metade desses rendimentos no fundo comum. Quem tem 2.000 põe 1.000 euros, quem tem 1.000 euros põe 500, ficam no fundo comum 1.500 euros. Está feito o primeiro passo. Segundo passo, fim do mês, distribuem por igual o valor que está no fundo comum. 1.500 a dividir pelos 2, dá 750 euros a cada um, e é isso que tiram. O que tinha 2.000 euros no início tem agora 1.750, tirou 1.000, recebeu de volta 750. Quem tinha 1.000 ficou agora com 1.250. Houve uma transferência líquida de 250 euros do que tinha mais para o que tinha menos. Um caso diferente, com maior desigualdade. Um tem 2.000 euros, o outro não tem rendimento nenhum. Primeiro passo, o que tem 2.000 euros põe metade no fundo, quem não tem rendimentos põe metade, quer dizer, ficam 1.000 euros no fundo comum, tiram por igual o que lá está no fim do mês, 500 para cada um. Quem tinha 2.000 euros tem agora 1.500, quem não tinha nada tem agora 500. No outro caso, havia uma transferência líquida de 250 euros, neste há uma transferência líquida de 500 euros. Um último caso, têm ambos 1.000 euros. Põem metade no fundo comum, 500 cada um, ficam 1.000. Segundo passo, tiram metade cada um do que está no fundo, são 500, ficam ambos com os mesmos 1.000 euros que tinham no início. Não havia desigualdade à partida neste caso, não há também no fim. Isto para dizer que o processo é sempre igual, mas os resultados não são sempre iguais. Este processo produz um resultado de acordo com a necessidade que existe desse resultado. Se houver mais desigualdade, é necessária uma maior redistribuição. Se não houver desigualdade, não é necessária redistribuição. O processo é automático, funciona sempre da mesma maneira, perfeitamente mecânico, mas o resultado que produz, adapta-se, ajusta-se à necessidade que existe de haver transferências, as tais transferências solidárias entre pessoas. Isto é o RBITT em abstrato. Agora vamos trazê-lo para a nossa realidade e o RBITT é este processo, penso que concordam que é muito simples, mas a realidade não é assim tão simples e ele vai interagir com coisas que temos na nossa realidade, e aqui estou a referir-me principalmente aos impostos, e a interação com os impostos aumenta aqui um bocadinho a complexidade e vamos ver como. É importante dizer que impostos são um assunto de governo, são gastos, são receitas do governo para gastar como entender. E o RBITT não é isso. O RBITT sai da área da ação do governo e os valores que são os valores dos descontos das pessoas para este fundo comum, aquele círculo amarelo que está ali, não estão à disposição do governo para o governo tomar decisões. A única utilização que pode ser dada a este valor é a distribuição depois pelas pessoas. Isto é essencial, é uma característica essencial do RBITT e é o que lhe dá garantias de não vir a ser desvirtuado no futuro, e é o que garante às pessoas alguma segurança material, porque este processo não vai à discussão do Orçamento de Estado todos os anos, não está sujeito a mudanças de ideias, a mudanças de governos, a mudanças de ideologias, é das pessoas e não está disponível para o governo gerir. Mas, para isto entrar na nossa vida, é necessário que o governo
liberta um pouco do espaço que atualmente ocupa, porque senão não há espaço para isto. Se as pessoas tiverem que fazer descontos de 50% dos rendimentos que têm para o RBTT e ao mesmo tempo que tiverem que pagar 10, 20, 30, 40% de IRS, nenhuma coisa nem a outra podem funcionar. E então, o que é importante para este processo poder vir para a nossa realidade é que quem participa nele não tenha que pagar o IRS. Se for uma implementação a nível nacional, defendemos que o IRS seja simplesmente abolido. E se for uma aplicação numa escala mais pequena, que seja criada uma solução, e é possível fazer isso, para as pessoas que participam neste processo ficarem dispensadas de pagar o IRS. Elas descontam só para o RBTT. E isto, há aqui duas coisas nisto. Não é? Há duas notícias e são ambas boas. Uma é para o Estado e outra é para as pessoas. A boa notícia para o Estado é esta. A pobreza, atualmente, pesa mais no orçamento de Estado do que a receita que o Estado tem em IRS. Ou seja, se um processo destes for criado, as poupanças que se produzem no orçamento de Estado são suficientes para compensar a perda da receita no IRS. O Estado não tem nenhum motivo financeiro, nem sequer nenhum inconveniente em abdicar do IRS se for para entrar em funcionamento um processo destes. Esta é a boa notícia para o Estado. A boa notícia para as pessoas é que, e vamos ver, todos estes valores que nós tivemos aqui a ver, de quanto é que cada um deles fica em cada um dos cenários antes e depois de funcionar o processo, se alteram no caso de eles não terem que pagar IRS. Vejam, naquele primeiro cenário em que um deles tinha 2.000 euros e outro tinha 1.000 euros de rendimento, vimos que, sem entrar com o efeito dos impostos, no fim do processo do RBTT, o primeiro ficava com 1.750 e a segunda pessoa com 1.250. Agora vamos considerar aqui este estado adicional. Se não for com o RBTT e for com o IRS, o primeiro pagará uma taxa de imposto à volta dos 20%. E a segunda pessoa uma taxa à volta dos 8%, com estes rendimentos, normalmente mais ou menos em média. Ou seja, com o IRS, o primeiro tem um rendimento disponível de 1.600 euros, a segunda um rendimento disponível de 920 euros. Abolimos o IRS, pomos o RBTT a funcionar e ambos sobem no rendimento disponível. O primeiro sobe de 1.600 para 1.750 e a segunda de 920 para 1.250. O mesmo vai acontecer no segundo cenário. Aliás, não, no segundo cenário há uma pequena perda de rendimento da primeira pessoa, porque há uma transferência maior. O RBTT é mais redistributivo do que o IRS. Aqui, a primeira pessoa perde algum rendimento, a segunda ganha bastante, significativamente face ao que tinha antes. No terceiro cenário, ganham ambos alguma coisa. Tinham com o IRS 920 euros disponível, com o RBTT tem 1.000. Okay. Isto pode até, não sei, parecer bom demais para ser verdade, mas a verdade é que há ganhos no Estado e há ganhos na generalidade das pessoas com a introdução deste processo em substituição, ou seja, incluindo o efeito da abolição do IRS. No lado das pessoas é fácil de perceber que deixa de sair dinheiro para o Estado e tudo passa a circular só entre elas. É claro que globalmente elas vão ganhar tudo o que antes entregavam para o Estado em IRS, deixam de entregar e ficam com elas. Redistribuem entre elas, mas ficam entre elas. É natural que coletivamente as pessoas ganhem rendimentos. Do lado do Estado há um ganho de eficiência, o ganho por deixar de haver, pelo menos para a pobreza, ser significativamente reduzida, que será um efeito que isto vai ter a ser posto a funcionar. Os custos da pobreza e os seus custos deixam de pesar como pesam atualmente no Estado. O processo tem alguns perdedores. Quem tem rendimentos altos perde alguma coisa, mas nunca perde muito. No caso de ser uma pessoa com rendimentos altos, que atualmente já cumpre a lei, que paga os impostos que deve, ele nunca perde muito, porque as taxas de IRS mais altas já estão muito perto dos 50%.
Teoricamente, em alguns casos, até podem ir assim, um pouco acima atualmente. E aqui no limite pagam 50% e recebem um valor em retorno. Portanto, as pessoas com rendimentos mais altos podem perder algum rendimento, nunca é muito, se forem cumpridores, se pagarem os impostos atualmente que devem. Os que perdem em termos financeiros significativamente são as pessoas que têm rendimentos altos e que atualmente não pagam impostos, portanto, ou evitam e pagam menos do que deviam, porque o RBTT, também por razões que eu depois posso explicar se quiserem no fim, será mais difícil de evitar do que é atualmente o IRS. É muito mais simples. Depois posso dar razões mais precisas. Pronto. No entanto, mesmo estas pessoas, penso eu, têm motivos para ver compensações e vantagens em que um processo destes seja posto a funcionar, e são várias, desde o facto de passarem a viver numa sociedade mais saudável, à garantia dos próprios descendentes estarem e ficarem garantidamente bem materialmente, aconteça o que acontecer aos negócios, às fortunas que tenham, etc. Se a perspectiva não for imediatista e meramente financeira, os ganhos da introdução do RBTT, estou convencido disso, serão para todos e serão sentidos assim, pelo menos pela grande maioria da população. Pronto. Temos o RBTT na parte mecânica e nos efeitos financeiros explicado no essencial. E eu queria relacionar isto com o tema do festival, que é a transformação sustentável, porque penso realmente que o RBTT tem tudo a ver com a transformação sustentável. Nós sabermos que vamos estar materialmente, em termos de condições materiais, bem, no futuro, aconteça o que acontecer, e que vão estar bem também os nossos filhos e os nossos netos, isso tira-nos motivos para andarmos atrás de ganhar e de juntar dinheiro como andamos. Os motivos que podemos dar hoje para fazer isso, pelo menos os motivos principais e os mais confessáveis, eles desaparecem se tivermos essa garantia. E o que acontece é que, ao alterarem-se essas motivações, esses motivos, produzem-se também depois mudanças na importância que nós damos, na energia, no tempo que estamos interessados em dedicar àqueles trabalhos que fazemos só para ganhar dinheiro. Isso muda a nossa vontade, a prioridade que damos a ganhar dinheiro e depois a usá-lo, não é? Isto implica, então, uma mudança nos nossos consumos, nos consumos que vamos fazer. A mudança nos consumos que vamos fazer implica uma mudança no volume das coisas que se produzem, no volume global das coisas que se produzem. E tudo isto traz mudanças nos impactos ambientais do nosso trabalho, do nosso consumo e da nossa produção. Penso que vão concordar também que não é por construirmos agora muitos carros elétricos para substituir carros a gasolina que nós resolvemos o nosso problema ambiental, porque construir carros elétricos continua a implicar extrair minérios para a chapa, petróleo para plásticos, continua a implicar gastos de energia, continua a implicar materiais a sobrarem em fim de vida, tudo isso. Não é com substituição de consumos, claro que há substituições de consumos que ajudam e que é impensável não as fazer, mas elas nunca vão ser suficientes para resolverem o nosso problema ambiental. Agora, reduzir significativamente aquilo que trabalhamos, aquilo que consumimos e aquilo que produzimos, penso que sim, isso pode resolver o nosso problema ambiental. E aceitarmos coletivamente estas reduções de boa vontade implica uma mudança de mentalidades, implica uma mudança na nossa cultura, implica uma sociedade menos materialista? Sim, implica isso tudo.
Mas é exatamente isso que pensamos que o RBITT pode suavemente induzir. Como? O que eu disse, sabermos que vamos estar bem e vão estar bem os nossos filhos e os nossos netos, aconteça o que acontecer no futuro, isto acaba por mudar a relação que nós temos com o dinheiro e com as coisas que ele compra. Mudamos de um ambiente social que nos mostra desde que somos pequenos que temos que competir e lutar por dinheiro. Mudar para um ambiente social novo em que esse dinheiro é partilhado entre todos de forma incondicional, de forma solidária, de forma fácil. Isso necessariamente acaba por mudar a relação que nós temos com o dinheiro e com as coisas que ele compra. Tornar tão fácil o acesso aos bens básicos como é o ato de respirar, vai aproximar a nossa relação com esses bens e com o dinheiro que os compra da relação que nós temos com o ar. Nada é mais valioso para nós do que o ar, mas nós não andamos a acumular ar. Nós não somos materialistas com o ar. E é este o contributo que o RBITT pode dar na nossa transformação para modelos mais sustentáveis, uma sociedade menos materialista, uma economia mais assente em cooperação em vez de ser em competição, em partilha em vez de ser em acumulação e mais em harmonia com o ambiente em vez de ser a explorá-lo basicamente. E é com esta convicção e com esta ambição toda que estamos a propor e a defender o rendimento básico incondicional de todos para todos. E eu paro aqui e passo agora a palavra ao António Dores. Muito bem, muito obrigado. Eu já respondi, houve uma pergunta que foi feita, que é uma pergunta bastante pertinente, e que eu respondi também, e portanto eu vou ler para aqueles que por acaso não tiveram atenção. Para onde entra o dinheiro para os serviços públicos do Estado com a abolição do IRS? Esta é uma pergunta feita até por políticos bem posicionados para dizer que o RBI em geral, pura e simplesmente é impossível de pagar. Mas as contas estão claramente mal feitas. O problema desta questão é pensar que nós estamos dependentes do Estado, nós cidadãos, estamos dependentes do Estado para receber dinheiro. E, portanto, a única solução que aqui vêem é a mesma que o Estado está a praticar junto das instituições financeiras, é o chamado dinheiro de helicóptero, que não se sabe onde é que vem e, portanto, vem do céu e cai aos trambolhões. Precisamente a diferença entre o RBI e o RBITT é que nós não estamos à espera do dinheiro a cair aos trambolhões do céu, porque, evidentemente, não é que ele não caia, ele pode cair para a banca, por exemplo, que ele pode cair para as grandes empresas de energéticas, por exemplo, ou dos transportes, como a TAP, ou outras aéreas, ou aos automóveis, ou para o fuel, para os combustíveis e para o petróleo, mas não cai certamente para as pessoas. Temos muitos anos, temos algumas décadas à espera que o dinheiro caia do céu e ele não cai. Mas cai, enfim, aquele dinheiro que faltava para as pessoas é um dinheiro que aparece depois para as empresas, para as grandes empresas e para os interesses estratégicos, para os interesses do sistema, como eles próprios dizem. Aqui a questão é que as contas estão mal feitas propositadamente para nos manter atrelados aos interesses do Estado e obedientes. Na prática, é isso que o Miguel mostrou, não agora, mas quando ele teve a ideia do RBITT,
O que ele mostrou é que se formos nós, os cidadãos, a dividir os recursos entre nós, não é preciso, neste caso, nós temos metade do rendimento disponível em cada momento, digamos uma vez por mês, é redistribuído por todos. Nós não precisamos que o Estado invente esse 50% de rendimento para depois cair em cima de nós como uma bênção. Nós precisamos é de disponibilizar esse rendimento que é real e distribuí-lo por todos. É isso que precisamos. E o resultado, portanto, também não é um aumento do dinheiro. Não é isso que acontece. O que acontece é que há uma redistribuição de dinheiro. E, portanto, as contas, aqueles que fazem contas dizendo que é preciso ter um bolo primeiro, é preciso que o Estado primeiro garanta a arrecadação de um bolo que corresponde à metade do rendimento bruto das pessoas, para depois as poder distribuir, estão completamente enganados, que não é nada esse o processo. Não é nada esse o processo. Mas esse é o argumento daqueles que não querem o rendimento básico incondicional. Porquê é que não querem o rendimento básico incondicional? Por uma questão muito simples, que foi explicada uma vez por um senhor chamado Paulo Pedroso, que foi um dos autores do rendimento de inserção, na altura era o rendimento social mínimo, ou uma coisa qualquer, e ele explicava que se este mecanismo do RBI for posto a funcionar, perde-se, e isso é verdade, perde-se a possibilidade de organizar os combates contra a pobreza. Por uma razão simples. Deixa de haver os pobres que hoje existem. Se imaginarem, estou a falar de cálculos que se podem fazer rapidamente, se imaginarem 400 euros de RBI para toda a gente, não há ninguém em Portugal que tenha menos de 400 euros. O que significa que uma família com 2 pessoas tem 800 euros. E vocês facilmente compreenderão que, de acordo com as estatísticas nacionais, há uma quantidade enorme de pessoas, eu digo que metade da população, que tem menos rendimento que isso, neste momento. E, portanto, deixa de haver, de facto, um pretexto para organizar aquilo que se chamam as armadilhas da pobreza, que é, como agora estamos a ver com o orçamento, dar umas migalhas aos mais pobres, àqueles que trabalham, nomeadamente àqueles que trabalham e não têm sequer recursos para sobreviver, dá-se 50 euros para ver se os gajos se aguentam até o mês que vem. E discutimos isto porque somos um governo de esquerda, porque se fosse de direita, evidentemente, esse dinheiro ia para as empresas. Portanto, há uma mudança de paradigma que implica o uso do rendimento básico incondicional. Em termos contabilísticos, vale a pena também dizer o seguinte: o IRS não é a principal fonte de rendimento do Estado, primeiro ponto. Segundo ponto, a maior parte, enfim, não é a maior parte porque não há uma relação, o IRS é arrecadado e depois a gestão do orçamento do Estado é feito todo junto, naturalmente. Mas há uma correspondência, uma grande parte do dinheiro, se nós separarmos o dinheiro que é usado para o combate à pobreza e o dinheiro que é arrecadado pelo IRS, são números muito parecidos. São números muito parecidos. Que, enfim, que depois é possível, evidentemente, ajustar politicamente até que o número não afete de maneira nenhuma, que não é a intenção também, a nossa intenção, enquanto proponentes do RBI, que haja algum decréscimo ou alguma perda de influência ou de recursos por parte do Estado. Não é isso. Da nossa parte, o que dizemos é que aplicar o RBI-TT pode ser neutro do ponto de vista financeiro para o Estado. E pode ser até benéfico. Aliás, só será benéfico por uma razão simples. Imaginem que havia um Covid e a gente já tinha o rendimento básico incondicional. O que é que o rendimento básico incondicional podia ajudar a resolver os problemas do Covid? Bom, agora reparem, a doença ataca quem? Ataca sobretudo as pessoas que não têm recursos. Por exemplo, aquelas que nem sequer têm direito à habitação e que, portanto, vivem nos cafés, no meio da rua, e portanto, são essas que estão mais expostas à doença, e, evidentemente, e quando estão doentes, são aquelas que mais recorrem, portanto, ao Sistema Nacional de Saúde, e isso pode-se, enfim, é uma constatação que se pode ver a partir o andamento da pandemia e do reconhecimento, que é, sobretudo, nas famílias, portanto, naquelas pessoas que não têm trabalho
mas têm uma vida familiar promíscua, diria eu, porque precisamente não têm casa, por exemplo, ou que vivem em bairros de lata, e que se encontram nos cafés. A polícia foi lá encontrar, nos bairros populares, exatamente as pessoas acumuladas nos cafés, mas onde é que elas podem ir? Bom, e, portanto, havendo condições para as pessoas, e elas não podem sair do café por uma razão simples. Aquelas que têm o subsídio de pobreza não podem trabalhar, a não ser clandestinamente, porque se o fizerem perdem o subsídio de pobreza. Porque alguém que tenha mais de 200 euros ou 300 euros por mês também já perde o direito aos subsídios de pobreza, porque aquilo é indexado ao rendimento das pessoas. E, portanto, as pessoas, por um lado, andam a ver se conseguem trabalhar ou fazer dinheiro fora do quadro legal e, por outro lado, quando recebem dinheiro, evitam trabalhar, sobretudo, os trabalhos oficiais, digamos assim, os trabalhos legais, para que não tirem o rendimento que têm. Portanto, isso chama-se armadilhas da pobreza. Isso não é um caso português, evidentemente, é uma prática geral, e é isso exatamente que eu estava a falar, que o Dr. Paulo Pedroso tinha chamado a atenção, é que se as pessoas deixam de depender destes subsídios, o Estado nunca mais sabe onde é que elas estão, porque elas deixam de ir aos gabinetes onde recebem o dinheiro e portanto, deixam de depender do Estado. E essa é uma vantagem, no nosso ponto de vista, é uma vantagem. A liberdade das pessoas é uma vantagem, nomeadamente para poder encontrar as melhores condições de vida para evitar coisas como o Covid. E se o tivéssemos feito, se isso existisse, as despesas de saúde em Portugal teriam sido completamente diferentes daquelas que estão a ser neste momento. Ou seja, a grande maioria da população que é alvo direto da doença estaria defendida por autodeterminação, porque tinha a capacidade de ser suficientemente livre para se defender da doença, que não é o caso hoje. Que não é o caso hoje, que ficam dependentes do que houver. Por outro lado, há ainda um outro aspecto que é relevante e que tem a ver com o stress, ou o burnout, ou as doenças mentais, que estão também ligadas à situação presente, mas que também já eram prévias. As doenças mentais têm a ver precisamente com uma insegurança geral, mas sobretudo, evidentemente, das pessoas que têm menos recursos, uma insegurança geral sobre o nosso futuro. Quando é que nos vão despedir? Quando é que a nossa empresa acaba? Quando é que o sistema económico precisa de se transformar para se adaptar a uma nova situação e isso significa que eu fico desempregado ou nunca mais posso trabalhar para o resto da vida? Essas situações são muito reais. Ora, o RBI-TT facilitava isso imensamente, porque as pessoas tinham um rendimento básico que não era estigmatizante, visto que era para todos, não era um rendimento de apoio aos pobres, era um rendimento para todos, em que as pessoas, em caso de necessidade de mudança tecnológica ou mudança de emprego, o que tinham que fazer é reorganizar a sua vida, sabendo que contam com aquela base, que não é muito, mas é alguma coisa. E esse rendimento que permitia uma adaptação mais fácil à transformação que estamos a viver. Evidentemente que isto implicava também transformações muito importantes, como, por exemplo, trabalhos de merda, como se costuma dizer, ou bullshit work, ou bullshit jobs, trabalhos que não interessam a ninguém, ou que são para enganar as pessoas. Estou a lembrar daqueles telefones, aquelas pessoas que estão ao telefone todo o dia a tentar vender um produto qualquer, velhinhos, enfim, desapontados ou de pessoas que estão desprevenidas. Esse tipo de trabalhos pura e simplesmente acabaria não porque sejam proibidos, mas que as pessoas não estão dispostas para ganharem algum dinheiro estar a enganar os outros. Isso não seria mais fácil, deixaria de ser admissível. Deixaria de ser admissível, como deixariam de ser admissíveis os empregos que servem para poluir, que servem para chatear as outras pessoas, que servem para incomodar e que não servem para outra coisa senão isso. Ou seja, a liberdade que o RBI nos daria seria uma liberdade que é uma liberdade para fazermos arte. Por exemplo, os artistas apreciariam muito isso. Por exemplo, o setor da cultura neste momento, que foi radicalmente cortado os rendimentos, de resto houve pessoas que se suicidaram por causa disso, como sabem. Isso deixaria de funcionar dessa maneira, porque todos nós passaríamos a ser potenciais artistas, poderíamos ser
se tivéssemos essa vocação e teríamos ali um pecúlio que nos permitiria, enfim, em condições modestas em todo o caso, ir à procura das nossas próprias intuições, dos nossos próprios desejos. Isso é verdade também com os professores universitários, ou com os investigadores, ou com os intelectuais. Porque é que a gente tem que estar dependente de um emprego para pensar e para criar? Portanto, seria um outro modelo de sociedade, que eu não sei se as pessoas estão dispostas a imaginar. Há aqui um problema de falta de imaginação, como sabem, as pessoas neste momento, do ponto de vista político, perante o desastre ecológico, estão mais dispostas a votar nacionalista, ou seja, fazer a guerra, do que estão dispostas a repensar as suas próprias vidas e fazer de outra maneira. Para acabar, quando veio o Covid, falou-se do novo normal, e o que acontece é que a grande reclamação contra o novo normal foi: queremos voltar ao que era antes. Queremos rapidamente voltar ao que era antes. Portanto, durante um período de alguns dias em que baixou terrivelmente a poluição, em todo o lado do mundo, o desejo das pessoas é voltar ao que era antes. E, sendo extraordinário, é essa a situação que nós vivemos hoje. Porquê que as pessoas querem voltar? Porque as pessoas não têm que comer. São essas pessoas, sobretudo, que precisam de voltar ao antes para ter algum rendimento para poder sobreviver. E isso é a desgraça da sociedade que vivemos hoje. Eu agora, há aqui mais uma pergunta. Se alguém não trabalhar durante vários anos, até que ponto ou momento a comunidade assegura o RBITT? Isto porque, se todos fizessem isso, o sistema deixaria de funcionar, e dentro de um sistema que se quer igualitário, uma regra deve poder ser aplicada igual para todos. Ora, esta é uma outra pergunta bastante pertinente. Não sei se o Miguel quer responder. Se quiseres, respondo eu, como quiseres. Sim, já pus uma resposta, mas sim, partilho aqui a resposta. O que eu disse é que não há limite de tempo para a comunidade assegurar o RBITT. Nem ia perguntar nada a essa pessoa, porque aí está o significado da palavra incondicionalidade que faz parte da essência deste processo. A pessoa estaria livre para estar sem trabalhar o tempo que quisesse, até ao fim da vida dela, se quisesse. Mas a pessoa pergunta também o que é que aconteceria se toda a gente fizesse isso na comunidade. Se toda a gente fizesse isso na comunidade, morreriam todos à fome, não é? Mas o RBITT era toda a gente com zeros. Mas isto não é realista. Não? Eu penso que não vale a pena estarmos a fazer este cenário e a pensar nele a sério, porque não sei se alguém acredita que isto pudesse acontecer. Uma comunidade inteira, imaginem uma comunidade, uma aldeia, para não dizer um país, não é? Em que toda a gente decidisse não fazer mais nada e deixavam-se morrer de fome. Eu não acho que não vale a pena a gente estar a antecipar um cenário deste tipo. Não sei, António, se quer. Eu acho que este é o cenário em que a gente está a viver neste momento. Simplesmente trabalhamos todos para nos suicidarmos. Quer dizer, é o exemplo que eu estava a dar há bocadinho de somos nós, sobretudo as pessoas mais pobres, que fazem a poluição. Porque os ricos, evidentemente, podem ir para um resort e ficar lá um bocadinho e tal, e são menos. Quando a malta volta ao normal, como aconteceu, há uma tendência para voltar ao normal, a poluição voltou. E, portanto, o que nós estamos a fazer enquanto sociedade é suicidar-nos. E esta questão do RBI só aparece precisamente nessa circunstância, em que esta coisa do suicídio, nós estarmos a entrar num caminho sem saída, mas que não conseguimos sair, é por isso que o RBI parece uma boa resposta. Não é uma resposta ideológica para a igualdade ou para a liberdade, não, é uma resposta pragmática que pretende apenas libertar as pessoas na esperança que as pessoas livres sejam mais racionais do que as pessoas presas como elas estão neste momento aos seus empregos, sendo que um dos problemas da sociedade atual é que não há emprego para todos. Portanto, quando me está a dizer que as pessoas podem decidir não trabalhar, bom, neste momento elas são obrigadas a decidir não trabalhar. Repare, nós temos milhares de refugiados nas fronteiras a querer trabalhar.
E não nos deixam. Não nos deixam trabalhar. Bom, portanto, não nos deixam trabalhar porquê? Porque não têm registro, porque não têm... Há uma série de atrapalhadas de perguntas, mas deixam-nos a morrer à fome num campo qualquer, feito, e depois vão dar comida para os gajos não morrerem imediatamente para que não, enfim, para a má consciência não ficar muito evidente. Portanto, nós vivemos numa sociedade que não deixa as pessoas trabalhar. O RBI viria a aumentar isso, o contrário. As experiências que fizeram com o RBI, as experiências locais, portanto não são representativas, mas são significativas. E a resposta é muito simples. As pessoas que têm um rendimento razoável, que não dá para sobreviver, não dá para grandes expectativas, mas é um rendimento fixo, que se sabe que durante um X tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquele rendimento virá sempre. Com base nesse rendimento, um pequeno acréscimo de rendimento, um pequeno trabalho artesanal, um serviço que presta à comunidade, qualquer coisa, é sempre um acréscimo que permita alguma folga financeira. Ora bem, o que as pessoas fizeram foi, durante o tempo em que tiveram a possibilidade de ter esse rendimento, trabalhar de uma forma informal, mais barato do que, enfim, de uma maneira também mais livre, no sentido de que eram elas próprias que organizavam o trabalho, de uma maneira relativamente barata, mas que dava um rendimento que permitia acumular algum dinheiro. Portanto, na prática, o que aconteceu foi um aumento da atividade profissional das pessoas. Mas, além disso, superior a isso, mais importante que isso talvez, houve também um reconhecimento da importância do trabalho de cuidar. Cuidar significa educar crianças, dar boa alimentação às crianças, permitir que as crianças vão à escola de uma forma regular, e essa atividade, uma grande parte desse pequeno investimento que foi dado, estou-me a lembrar de uma experiência no Brasil, estamos a falar de R$30. R$30 é 10 euros por mês. Esse dinheiro foi usado por uma pequena comunidade de uma centena de pessoas para utilizar para os transportes das crianças para a escola e para comprar material escolar. Foi isso que elas fizeram. Portanto, a ideia de que o RBI-TT vai pôr as pessoas sem trabalhar é o inverso. É estar a pensar que o RBI-TT é o RBI. O RBI é, eventualmente, dinheiro pela janela, dinheiro de helicóptero, dar dinheiro às pessoas. Não, o RBI-TT não é isso. O RBI-TT é nós decidirmos que vamos confiar uns nos outros e vamos colaborar para construir uma sociedade em que todos possamos viver melhor. E então cada um confia nos outros para que todos façamos o melhor possível. Como é que isso se faz? É muito simples. Todos os meses, todas as pessoas sabem qual é o rendimento bruto de toda a gente. Porquê? Porque é precisamente esse rendimento bruto que vai ser dividido em metade, ou numa parte qualquer que se combine, mas enfim, estamos a convencionar que será metade, e depois dividido por todos. Portanto, todos os meses, todos vão saber quanto dinheiro é que foi produzido pelo conjunto das pessoas para que o rendimento fosse aquele que está previsto. Agora, a obsessão das pessoas não é trabalhar para aumentar o rendimento. A obsessão das pessoas vai ser trabalhar para que esse rendimento seja suficiente para que as pessoas façam aquilo que bem entendem que devem fazer para melhorar a qualidade de vida da sociedade, que não é necessariamente aumentar o dinheiro, que não é necessariamente aumentar o rendimento. Pode ser criar condições para que as crianças estudem, pode ser criar condições para que a atividade artística seja mais frutuosa e mais distribuída, pode ser criar condições para que as pessoas possam viver no interior do país em boas condições de vida, em vez de terem que vir para o litoral para viverem melhor. Pode ser outro tipo de critérios, que têm sido critérios lançados politicamente pelos governos que têm estado a funcionar, mas simplesmente não funcionam. Quer dizer, o interior continua vazio, apesar sempre, desde o 25 de Abril, que se diz que é preciso proteger o interior. As crianças deviam estar bem educadas, mas evidentemente o que acontece é que hoje em dia, apesar da grande escolaridade que têm, não estão melhor educadas por isso. A incapacidade das crianças, das gerações que estão aí, de reclamarem, estão bem expressas pela Greta Thunberg, lá na Suécia, e portanto em Portugal não é diferente. Portanto, a pergunta pressupõe um modelo de sociedade que é este que nós vivemos, e neste modelo de sociedade é que nós queremos descansar porque somos obrigados a trabalhar. Numa sociedade em que as pessoas sejam livres para trabalhar
de acordo com o seu critério, as coisas mudam muito, evidentemente. António, temos aqui 3 questões no Q&A, se quiser. Sim. E como se cria confiança e se cria a comunidade? Como se garante a equidade? Ou seja, que os que ganham mais se sentem justo e estão a distribuir por muitos que não ganham nada durante muito tempo e não estão a contribuir para a comunidade. Bom, mas a Paula é que está a dizer. A Paula é que está a dizer. Eu não sei porque é que a Paula está a dizer isto. Porque a experiência prática do Covid é que as pessoas que ganham menos são aquelas que foram mais importantes durante o processo do Covid. Foram os que nos transportam, foram aqueles que nos trazem a comida, foram aqueles que nos limpam as cidades, foram esses que tiveram que continuar a trabalhar, apesar da pandemia, e são esses que ganham mal, e são esses que foram indispensáveis. E, portanto, a Paula Ribeiro está a imaginar uma sociedade que é um paraíso, mas eu não sei em que paraíso é que ela vive, não é no meu. Se pudermos ir para outra, por isto é tramado, porque depois a Paula não pode responder. Pronto. Nós não podemos abrir o microfone das pessoas para... Querem que a Paula fale? Se ela quiser responder, ok, então eu vou-lhe dar... responder, portanto... Vou-lhe dar a hipótese de falar, está bem? Obrigado. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Paula. Boa noite. Olá. António, eu não estou a dizer que a nossa sociedade seja ideal e por isso é que também estou aqui para perceber isso. Aquilo que estava a perceber é, até na outra questão, era um bocadinho como é que se criam essas comunidades de forma a que todos efetivamente sintam a necessidade de contribuir e de contribuir da melhor forma, não é? Porque queremos todos uma sociedade mais justa, que elimine a pobreza e que faça efetivamente que todos estejamos a contribuir de forma justa para essa comunidade, para que essa comunidade seja sustentável, não é? E por isso, quando eu estava a fazer aquela pergunta até por um dos exemplos que o Miguel mostrou, que é, imagine, se alguém ganha 2.000 e uma pessoa ganha 0, então o de 0, esse de 2.000 terá a contribuir mais para aquele de 0, não é? E pronto, e se calhar o de 0 alguma vez espera-se que ganhe ele 2.000 e que o outro que tenha 0, tanto seja uma questão retributiva nesse aspecto, não é? Agora, a forma é como é que isso seja na realidade justo e como é que se garante que essa comunidade ou que as pessoas que entram nessa comunidade estão alinhadas com estes valores, não é? E que efetivamente a coisa possa funcionar da melhor forma. Paula, eu não sei, é a resposta mais fácil, mas sei uma coisa, é possível aspirar em torno de uma proposta tão simples como o rendimento básico incondicional de todos para todos, dar a confiança aos nossos concidadãos e a nós próprios de que somos capazes de fazer melhor do que isto que está a ser feito. Eu acho que é isso. Depois, em vez de lhes fazer um programa político sobre como é que a gente vai mudar a comunidade, eu diria que deixo a cada um a liberdade de pensar o que é que cada um pode fazer para melhorar a comunidade. Por isso é que eu estava a dizer, com o RBITT, as pessoas podem, cada uma à sua maneira, uma ir para o interior cuidar dos fogos, outra ir apoiar as crianças ou os idosos que precisam de apoios e que estão a sofrer neste momento porque os apoios são miseráveis, ou ir guiar automóveis se for necessário levar comida de uma situação para a outra. E, portanto, haver a liberdade das pessoas escolherem o trabalho que devem fazer por convicções éticas, porque sabem para que é que estão a colaborar, é muito diferente da situação que hoje se vive. Hoje nós vivemos para ser pagos por alguém que tem uma ideia muito boa para fazer dinheiro, para ele. Ou então trabalhamos para o Estado, que tem funções institucionais. A partir do momento que há o RBITT, cada um de nós passa a ter o direito de saber qual é a função real das empresas em que trabalhamos, sejam elas estatais ou privadas, e poderia haver, não sei se haverá, não sei se é isso que acontece, mas imagino que possa haver uma ideia, até na escola, de dizer às pessoas, epá, em vez de se tornarem profissionais, em vez de aprenderem a fazer um ofício que não sabem para que é que serve, mas algum empregador há de saber, que exijam saber para onde é que vão. Exijam saber se o vosso trabalho é bom para a ecologia, por exemplo. Ou se o vosso trabalho não vai criar mais pobreza. Ou se o vosso trabalho não vai criar condições para haver mais fogos.
ou se o vosso trabalho não vai ajudar a desertificar o país que já tem a perspectiva de desertificação dada o aquecimento global. Ora bem, estas questões que eu estou a pôr são impossíveis de fazer hoje. A malta pode fazer isso nos webinars, mas depois quando chega a trabalhar, a malta vai trabalhar e ninguém sequer reclama que andamos a trabalhar fazendo disparate. Por exemplo, quando foi a corrupção na banca, toda a gente sabia que havia corrupção na banca, a começar pelos funcionários da banca. Olha o que é que os funcionários, nós fomos pedir explicações aos funcionários que sabiam as vigarices que eles próprios faziam e que participavam. Ninguém, nem sequer a justiça foi lá chamá-los. A justiça foi apanhar uns maduros, por razões políticas e tal, para fingir que faz alguma coisa e tal, mas continua tudo na mesma, como a gente sabe. E depois vêm os gajos da direita, com toda a razão, se quer vos diga, dizem que isto é um bando de corruptos, pá. E o que é que nós fizemos a esse respeito? Continuamos a fazer a mesma corrupção. Continuamos a praticar os mesmos atos. Na banca, dizem muitos outros lados onde a corrupção se pratica. Esse é um tema forte hoje. É um tema forte hoje, do ponto de vista político. Porquê? Porque ninguém pode pedir responsabilidades a ninguém. Somos todos irresponsáveis. E é por isso que nós queremos voltar ao normal, para continuar a poluir, para continuar a destruir o que temos na frente. Porque não temos voto na matéria. Ou melhor, temos uns votos nos webinars e nos filmes e tal, mas depois quando chega, ou no consumo, o que tiverem dinheiro também podem consumir mais caro, mas a generalidade das pessoas não tem nenhuma opção. E é isso que o RBI-TT iria dar. Se isso vai ser uma sociedade perfeita, duvido muito. Que seria melhor que esta? Também não faço ideia. Que seria uma chance da gente não estar a suicidar-se? Eu acho que é. E é das poucas que existem. Porque as outras são programas políticos para o desastre. Repara o que acontece com os movimentos ecologistas, por exemplo, quando chegam à vida política, aquilo é tudo igual ao costume. E porquê? Porque os mecanismos institucionais estão feitos sobre pessoas que não têm o mínimo poder de decisão. Há os gajos que decidem, os políticos, e há os outros que obedecem, que não têm voto na matéria, que são os totós que andamos aqui a falar uns com os outros, e que não têm importância nenhuma para nada. Com o RBI isso mudaria. E é essa uma boa razão pela qual pessoas como o Paulo Pedroso querem continuar as políticas contra a pobreza para manter os pobres nos seus lugares e para manter, portanto, a possibilidade de termos salários, estou a falar de mim e dele, não é? Termos salários bem defendidos pelo Estado, enfim, que nos dão uma vida confortável e que não temos nada a ver com os pobres. E portanto, essa divisão de classes, digamos assim, permite aquilo que estamos a viver. Como é que se faz a transformação? Estamos muito longe disso. Neste momento sou eu e o Miguel que andamos a vender esta do RBI-TT. E, portanto, ainda estamos muito longe de pensar seja o que for. Agora, há uma coisa que eu sei. O RBI-TT não é uma coisa para nos pôr a nós os dois como primeiros-ministros. Isso não é de certeza. O RBI-TT é uma coisa que é uma combinação que todos fazemos com todos, se quisermos aceitar, em vez de fazer a guerra, fazermos a paz uns com os outros. E acreditar, então, que cada um, fazendo o mais que pode, resolve os problemas. Aliás, deixa-me dizer-te o seguinte, um dos problemas que se coloca é saber se há trabalho para todos. Se vale a pena todos estarmos a trabalhar, dito de outra maneira. E, portanto, se houver muita gente que não queira trabalhar, pode ser um alívio enorme para a atividade, para a organização da sociedade. Se a maior parte da malta se quiser divertir, digamos assim, e isso é ótimo, porque, e sobretudo, se essa diversão puder ser utilizável pela sociedade, como são as atividades, como são aquelas as atividades das pessoas que gostam de fazer essas atividades, não é? Portanto, sei lá, escrever, ou fazer literatura, ou fazer desporto, podem ser muito importantes, podem ser muito importantes. E, portanto, como é que se faz a transformação social? Eu não faço a mínima ideia. O RBI-TT, no entanto, seria o seguinte: metade do rendimento disponível estava disponível precisamente para as pessoas inventarem o futuro. E isso acho que é uma proposta muito interessante, sobretudo porque não incomoda o Estado, não incomoda ninguém, e só não se faz porque o Estado tem muita consciência, o Estado e as elites têm muita consciência da maneira como têm a pata em cima de nós. Se agora não se valoriza o trabalho... Paula, eu não sei se queres responder... Não, eu percebi, ou seja, percebi que estão numa fase ainda também de ideação da ideia e, portanto, ainda há uma série de coisas que querem
no fundo, alavancar para vender e o que eu gostaria também de perceber é se efetivamente existe ou se já houve alguma comunidade inicial que esteja a usar esse modelo, ou seja, se existe alguma coisa na prática, ou se é mesmo ainda só uma ideia vossa que querem colocar para Portugal ou para alguma aldeia, portanto, no fundo gostaria de perceber casos práticos, né? Se já estão mesmo a implementar, porque existe, por exemplo, uma série, bem, não tem muito a ver, mas existem moedas locais, existem formas de gerir, formas diferentes, no fundo, de termos moeda e termos acesso a dinheiro, de formas diferentes do que é hoje a sociedade normal. Portanto, gostava um bocadinho de perceber isso, se existe já algo criado, que vocês possam ter testado o modelo. Eu vou-te passar... Eu vou passar para todos uma página minha, onde vocês podem ter acesso a alguns textos, a algumas explicações, enfim, alguma coisa do trabalho que fizemos, nós os dois, juntamente com um grupo, nós encontramos em 2013 com um grupo que trabalhámos um bocadinho o RBI-RTT, onde saiu depois esta ideia trabalhámos o RBI e depois saiu desta ideia do RBI-TT. E essa ideia não sai mais daqui, nós não temos mais nada para dar, digamos. Essa ideia é uma ideia completa em si mesma. Cada um de nós tem as suas ideias sobre o que é a política, o que é o futuro, o que é a vida de cada um, mas esta ideia é uma ideia fechada em si mesma, quer dizer, é uma proposta de substituir o ódio da extrema-direita que a extrema-direita está a propor por confiança, que é uma coisa que é necessária, mas a democracia não está a propor. Por isso é que a democracia se está a afundar. E, portanto, é uma coisa muito geral, onde cabem todos, cabem todas as ideações e portanto, não é nada que a gente esteja a construir, não é nenhuma comunidade especial, nada disso. Agora, existem experiências que foram feitas de várias maneiras, todas elas têm um problema. Essas experiências foram feitas sob tutela. Estou-me a lembrar daquela que vos falei do Brasil, que é um gajo muito simpático, mas era um gajo que gastava mais dinheiro nos transportes que ele fazia para ir visitar a comunidade que recebeu o RBI do que propriamente o RBI que entregava à comunidade. E portanto, há aqui uma coisa um bocado despassarada, não é? E o que ele aprendeu no Brasil, no Brasil o RBI é uma imposição constitucional, no Brasil é obrigado, o Estado obrigou-se a si próprio, através da Constituição, a produzir um RBI, e ele chama-se... Diz? Marco. E eu também posso encontrar aí o site onde ele mostra as suas atividades. Mas o que ele descobriu, para surpresa dele, foi que ninguém no Estado queria fazer o RBI, que era constitucionalmente obrigatório. E então ele avançou, ele sozinho, para fazer uma experiência, como digo, era a tais dos R$30, e teve 2 ou 3 anos a fazer uma coisa dessas com 100 pessoas, ia buscar dinheiro onde ele podia, a São Paulo, ia distribuir isso numa aldeia qualquer ali à volta de São Paulo, e descobriu que as 2 pessoas estavam-lhe a bater à porta a dizer: ou o senhor está quieto, ou leva um tiro na cabeça e a gente arrebenta com a sua família. E, portanto, há alguma coisa de muito importante o gajo tocou, e a partir daí ele começou a pensar de outra maneira. Bom, primeiro fugiu para a Europa para ver se evitava problemas, não é? Mas além disso começou a pensar que havia alguma coisa de radical naquilo que ele estava a propor, mais radical do que ele estava a pensar. E é isso que eu estou a chamar a atenção, é que o do que estamos a falar não é de uma proposta que aparece aí para competir no mercado das ideias, para fazer como é que se chama aquilo, o civismo capitalista ou o empreendedorismo social. Não é nada disso, Isto é um apelo às pessoas para que metam a mão na consciência e digam: querem partilhar? Se quiserem partilhar é fácil. Não é nada difícil, não há nenhuma tecnologia especial, não é preciso um gajo ser professor universitário, não é preciso cursos não é preciso experiências. Não é preciso experiências, gente. Ou acredita que ao partilhar as coisas melhoram, ou não acredita. E acha que é melhor a gente entrar todos à porrada. E, portanto, quer dizer, é estas as escolhas que estamos a fazer neste preciso momento. Em todo o mundo ocidental, pelo menos. E a nossa opção é muito clara. A nossa, estou a falar de minha e do Miguel, estamos em desacordo em quase tudo, mas nisto estamos de acordo. Se a gente confiar uns nos outros e organizarmos a paz, ela é possível. Agora é preciso que a gente se liberte de toda a canga
de Estados e de empresas que se montam em cima de nós para fazer de nós lixo humano, que é o que somos. E portanto, o RBI seria o reconhecimento de nós, de todos, que todos merecemos o respeito e a dignidade. Repara, a Constituição Portuguesa, por exemplo, prevê a dignidade da vida humana, nomeadamente na habitação, no salário, no rendimento. Então, o Presidente da República foi dizer que era preciso acabar com o sem-abrigo e depois descobriu que não era possível. Não é? Alguém se preocupou com isso? Não. Os comentadores alguma vez lhe disseram, você falhou essa... Não, está tudo bem. Está tudo bem. Quando houve a informação de que 1/3 das crianças portuguesas vão à escola, mesmo nas férias, porque precisam de comer, e se não for essa escola não der comida, eles não têm uma refeição quente, ninguém se preocupou. Não, isso não é um problema nacional, isso é um problema lá das crianças, não é? Essas crianças, o que é que vão ser no futuro? Toda a gente sabe o que é que vão ser. E é por isso mesmo que se quer manter as coisas como elas estão. Não são eles só, não são os bandidos das elites, os bandidos dos políticos, somos nós que queremos que seja assim, porque queremos competir de uma maneira descansada com os outros que não podem competir connosco. E é isso que é preciso enfim, contrapor, e é preciso que a gente aceite contrapor isso. Não é fácil. A nossa experiência, a experiência que fizemos no RBI foi de conversas com muitos grupos e tal. A malta achava muita graça, ria-se muito, porque isto parece que tem piada, mas na prática ninguém estava disponível para fazer uma segunda conversa, para tentarmos fazer qualquer coisa de concreto. Não, senhor. Havia alguns que tiveram interessados em fazer uma conversa ao vivo que pensavam que o RBI era dar dinheiro. E quando perceberam que não era dar dinheiro, disseram, afinal já não nos interessa. Nós pensávamos que vocês nos iam dar dinheiro. E estavam aqui à espera, era um bolo aos pobres. Não, isso é na igreja é que se faz bolo aos pobres. Nós não é isso que estamos a dizer. O que estamos a dizer é precisamos de gente que queira ser solidária com os outros intimamente, queira partilhar a vida com os outros, queira deixar o isolamento em que estamos metidos. E as pessoas não querem. As pessoas têm medo. As pessoas sabem que vão ser reprimidas se o fizerem, também é verdade. E, portanto, acho que não é uma questão de maior construção, é uma questão de sentimento. Há aqui uma pergunta que até liga aí a essa questão e que eu vou ler e se calhar vou tentar dar uma curta resposta. A pessoa não tem aqui o nome, é um participante anónimo e faz esta pergunta. A minha sensação é que o RBTT é uma medida muito interessante, respeito a construção de uma sociedade, de uma comunidade balanceada, equilibrada. Contudo, esse câmbio de paradigma é bem drástico. A pergunta é, como acham que podemos começar a preparar a sociedade para chegar a uma sociedade preparada para um RBTT? Como teria que ser uma sociedade pré-RBTT? Eu posso dizer aqui que, pelo menos, na minha opinião, é que a sociedade está mais que preparada para o RBTT. O que, de facto, tem que acontecer é serem criadas condições para as pessoas poderem ser solidárias. E essas condições começam pelo espaço financeiro que o Estado tem que dar. A tal abolição do IRS. É porque isso feito permite a qualquer grupo de pessoas que coletivamente ganhem dinheiro ao fazerem isto. Não há uma motivação mais forte para as pessoas com a mentalidade atual entrarem num modelo diferente do que ganharem dinheiro com isso. E elas ganham, porque deixa de sair dinheiro da comunidade para o Estado e fica nelas. A partir daí é que se produzem os tais efeitos, mas produzem-se suavemente, são induzidos, não é preciso forçar nada. Quando as pessoas começarem a ver que estão melhor, que vivem melhor, que são mais felizes que com o ambiente, com os vizinhos, é melhor. E quando as comunidades à volta começarem a ver isso, eu acredito que isto se espalha e que ninguém vai querer estar de fora. Há aqui uma coisa que eu acho importantíssima. Este modelo do RBTT não foi invenção nenhuma nossa. Este modelo existe desde que existe humanidade na Terra. A vida nas comunidades nativas pelo mundo todo é muito assim. Eles vivem em partilha do que têm e vivem em cooperação. Eu não estou a dizer que eles sejam todos iguais em todo o lado, não são. São super diferentes. Os nativos, os esquimós, os inuites, dos aborígenes na Austrália são completamente diferentes.
têm os seus problemas, têm crimes, têm problemas de todo o tipo, é claro, mas na vida, na parte da vida que tem a ver com ganhar o sustento, com obter e distribuir comida, construir casas, habitação, abrigos, ferramentas, utensílios, na parte económica, aquilo que nós chamamos económico da vida, eles têm todos os povos nativos, pelo menos, eu não posso dizer que são todos, porque obviamente não conheço todos, mas que se observa esta forma de estar por todo o mundo, onde há ainda povos a viver nas maneiras tradicionais, observa. E isto funciona, isto está mais que testado. A solidariedade é uma forma das comunidades prosperarem. Prospera melhor uma comunidade em que as pessoas são solidárias, cooperam, partilham, ajudam-se na parte económica da vida, do que aquela em que andam a competir e a lutar como aquilo que nós fazemos. Além de que essa é a forma de ser harmonioso com a natureza, não é? E nós só nos podemos dar ao luxo de viver desta forma e não nos vamos poder dar ao luxo de viver durante muito mais tempo. Porque estamos assim em pleno, há 200 e tal anos, desde que existe capitalismo, e se tivermos muitos mais anos, nós acabamos com a nossa espécie, não é? Portanto, a nossa forma de vida é que não é sustentável. A alternativa que nós estamos a propor é a alternativa sustentável que está mais que testada ao longo de dezenas ou de centenas de milhares de anos que existem seres humanos na Terra. Para dizer, mais prático, a sociedade está preparada, sempre esteve, é preciso mudarmos a organização e isso passa por o Estado, pelos governos, libertarem um pouco do espaço que atualmente ocupam para as pessoas o poderem ocupar e poderem avançar com estes processos de solidariedade entre elas. Temos aqui mais uma questão, não sei se já viram aqui, também de um participante. Se agora não se valoriza o trabalho de um artista ou um intelectual, economicamente, que nos faz pensar que numa comunidade as pessoas estiverem dispostas a trabalhar para os artistas e os intelectuais. Mas quer dizer, primeiro, o valor do trabalho é muito variado. Por exemplo, o trabalho de cuidar, o trabalho de prevenção, o trabalho de evitar problemas é muito mal pago. É muito mal pago por uma razão simples. Se nós tivermos problema... Acho que houve aqui um problema qualquer com a ligação do António, não, Miguel? Prevenir pandemias não dá dinheiro. Não dá dinheiro. O que dá dinheiro é tratar de doenças crónicas. Portanto, aliás, aquilo chega ao cúmulo, como vocês sabem, que há médicos que até se entretêm a arranjar doenças crónicas às pessoas. Não é só os médicos, a indústria farmacêutica, toda ela, procura arranjar forma de arranjar medicamentos que possam ser dados eternizadamente, de modo a que elas tenham um rendimento garantido, por exemplo, viciando as pessoas em sinolíticos e tal. Há muitas coisas conhecidas, ou em tabaco, outra qualquer. Portanto, a lógica aqui é nós invertermos esta lógica, que é uma lógica que tem estado a ser dominante, mas é bastante condenada. Toda a gente sabe que estas coisas não podem ser assim e não deviam ser assim. No entanto, o que tem acontecido nos últimos anos é uma predominância da ganância e da forçaguice e do dinheiro e do produzir montões de dinheiro, de tal maneira, bom, agora não vou entrar pela política, mas quer dizer, todo o sistema financeiro quebrou numa década. Não é? Em 2008, o sistema financeiro global começou no fim do século passado, e em 2008 já estava quebrado, já estava partido, já estava falido. Portanto, e até agora ainda não o conseguiram endireitar. Nós é que estamos habituados a viver em crise permanente dos problemas deles, tentando ajudar a resolver os problemas deles. É esse o meu ponto. É esse o meu ponto. E agora vem-me dizer que o trabalho dos artistas não é valorizado. Então não é. Depende dos artistas, claro. Então o Ronaldo não ganha bem na vida. E os grandes artistas, aqueles que vendem comercialmente, não fazem grandes negócios. Fazem. Agora, a pessoa que quer fazer arte porque lhe apetece fazer arte, isso é só hobbies. Isso são hobbies. Ou então é pintor de escadas, pintor de edifícios e tal. E isso é valorizado um bocadinho menos, sem dúvida nenhuma.
Mas as pessoas que levam a comida à tua boca, à nossa boca, também são muito pouco valorizadas. As pessoas que produzem os alimentos que nós comemos também são muito pouco valorizadas. As nossas mães e as nossas famílias que nos aturam, esse trabalho também não é pago. Portanto, há aqui um problema que não é um problema de economia política. É um problema da gente acabar com a ideia da economia política que nos enfiaram na tola a partir das escolas e das universidades. E este é que é o ponto. Estas perguntas que vocês estão a fazer, não sei se reparam, têm a ver com os critérios. Vocês dizem-nos assim, com os critérios que nós temos para chegar à merda onde chegamos, vocês estão a falhar. Sim, claro, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. E, portanto, nós queremos mudar essa mentalidade. Como? Percebendo que mudar do ponto de vista financeiro a sociedade é facílimo. Se nos deixarem, não nos vão deixar. O Miguel estava a dizer que os governos têm que nos deixar espaço. Não vão deixar, a não ser que a gente está à porrada. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Mas a gente já está a entrar à porrada, não sei se já repararam. Não é? Nos Estados Unidos a coisa já anda perto da guerra civil. E na Europa a gente não repara. Mas na Bielorrússia existe porrada a dar com pau. Mas na Bulgária também. Vocês sabiam que na Bulgária existe manifestações há 2 meses que não param? Não sabiam. Vocês sabem que em França existe uma coisa que são os como é que os gajos dizem, os gilets jaunes, que ninguém sabe o que é que os gajos estão a fazer, mas os gajos continuam a atividade todos os fins de semana. Vocês sabiam que em Portugal há não sei quantos movimentos a tentar organizar-se para fazer as coisas mais estranhas, que simplesmente não conseguem fazer nada, estão presos, é o problema das perguntas que nos colocam. Estamos presos, claro que estamos presos. Na prisão é muito difícil um gajo comunicar. Tem que ser de uma maneira muito estranha, mas é isso que temos que fazer. E nós não estamos a pedir, este peditório que estamos aqui a fazer, não é para dar dinheiro para o RBI, não. É para nos libertarmos, termos a ideia de que existe, temos uma imaginação relativamente simplória de que existe uma reivindicação linear. Se nós a fizermos, vamos ver a cara feia do monstro. Se nós tivermos a coragem de pôr isso na agenda pública, e nós tivemos. O Miguel, por exemplo, foi à Assembleia da República por esta questão. E de resto vocês podem ver o vídeo na primeira página que eu deixei. Só não vimos a cara do monstro porque o monstro não apareceu mais. Nunca mais ninguém ligou nenhuma àquilo. E, por exemplo, quando houve uma conferência sobre rendimento básico incondicional em Lisboa, e curiosamente essa conferência existiu porque nós existíamos, porque nós fazíamos trabalho de social, digamos assim, em torno do rendimento básico incondicional, nós fomos proibidos de entrar no Congresso. Portanto, o monstro tem facetas, tem faces muito estranhas, como, por exemplo, os próprios promotores do RBI, esses que querem fazer testes, se o RBI é bom ou é mau. E para perceber isso, é preciso a gente estar envolvidos na própria ação. Nessa altura vamos perceber muitas coisas. Enquanto não estivermos envolvidos na ação, não há nada a fazer. E qualquer ação é boa, não é preciso ser do grupo do RBI, que por acaso neste momento deixou de existir. Neste momento, quer dizer, já há uns anos atrás deixou de existir. Mas pode voltar a existir, mas há muitos outros grupos a trabalhar por coisas muito interessantes. O RBI é uma proposta que todos os grupos podiam adotar como forma de veicular juntamente todas as reivindicações possíveis de liberdade que cada um se lembrar de fazer. Eu acho que é de agradecer a quem nos está a ouvir, ou quem nos ouviu, ainda eram algumas pessoas, e dizer que estamos disponíveis para continuar a conversa, talvez presencialmente, se caso entendam que vale a pena. Talvez retomar as conversas do RBI que deixámos há uns anos para ver o que é que a gente pode fazer com outras coisas. Estamos disponíveis para isso, como estamos disponíveis para muitas outras coisas, e, enfim, de qualquer maneira, temos estas ideias para divulgar, e é isso que vamos fazendo, entre outras atividades que também temos. Gostaria muito de agradecer a todos os participantes e também os nossos oradores por trazerem uma temática como esta aqui. Acho que é importante falar de mudanças e de falar como é que também podem ser feitas. Portanto, muito obrigado pela vossa presença. Quero só dizer aqui também aos participantes que o Festival do Mundo ainda está a decorrer até o dia 17. Ainda temos alguns eventos presenciais.
vou passar aqui no chat o nosso programa e vocês ainda se podem inscrever, como também vamos ter até sexta-feira vários eventos também online. Muito obrigada a todos por estarem aqui connosco e tenham uma boa noite.